E agora nós vamos falar sobre um assunto bem complicado. Depois que a família perde um ente querido, ainda nessa hora, né, você ainda tá chocado, é lógico, ninguém está preparado para a morte, dizem, é verdade. Ela ainda precisa tomar diversas providências para transferir os bens do falecido para os seus herdeiros. Por isso o inventário é tão importante e gera tanta discórdia. Segundo o Colégio Notarial do Brasil, Seção São Paulo, uma das mais antigas entidades representativas da atividade de cartórios no Brasil, desde 2007, apenas no estado de São Paulo, mais de 200 mil processos de inventário deixaram de ingressar na justiça, porque foram resolvidos extrajudicialmente. O que isso está significando, como se faz o inventário, o que é a partilha, tudo isso nós vamos responder para vocês a partir de agora, com a participação do advogado especialista em direito de família, o doutor Danilo Montemurro. Tudo bem, doutor? Como vai? Olá, Claudete, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu. Boa tarde a todos. Você veio de onde? Sou de São Paulo. São Paulo. São 15 horas e 36 minutos, nós estamos ao vivo. A partir de agora, se você mandar o seu e-mail para este assunto, santareceita@tv Aparecida. Eu já estou aqui para poder te atender ao lado do doutor, tá? Mas vamos começar explicando, então, o que é o inventário, quando ele necessita ser feito, ou se sempre morreu alguém, a gente tem que fazer inventário. Olha, Claudete, o inventário é um procedimento. É um procedimento que serve para formalizar a transferência de bens por sucessão. Então, quando uma pessoa morre, ela deixa um acervo patrimonial, ela deixa os seus bens e esses bens devem ser destinados a alguém. A lei disciplina para quem será destinado esses bens e a forma, o mecanismo jurídico que se dá para essa transferência é o processo de inventário, que pode ser como dito na introdução dessa matéria, pode ser pela via extrajudicial ou pela via judicial. E pelo que nós vimos, a extrajudicial vem, né, ganhando aí nesses processos desde 2007, quer dizer, não sei se ganhando, mas aumentado muito. Sim, sem dúvida, vem aumentado muito. Existe uma especificidade para que seja possível o inventário de forma extrajudicial. Quais são? Quando ele pode ser feito assim? Pode ser extrajudicial, quando as partes estiverem de comum acordo, quando não houver litígio, quando não houver discussão a respeito daquela partilha, quando todos os herdeiros forem maiores e capazes e quando não houver testamento. Preenchendo esses requisitos, ele pode ser feito extrajudicialmente. Aí, como acontece, doutor? O que as pessoas têm que fazer? Bom, o primeiro passo, é o que eu sempre recomendo, não estou puxando sardinha para os advogados, mas advogado é essencial e obrigatório. Obrigatoriamente, seja via extrajudicial ou via judicial, o advogado tem que estar presente. E o advogado ele é importante para formatar a melhor forma, a melhor estratégia dessa sucessão. Tá, só para explicar, trocar em miúdos assim e explicar direitinho, bom, aí tem a ordem da sucessão. Mas antes disso, eu queria tentar explicar aqui. Uma família constituída, né? Alguns filhos já casados, tal. Morreu o pai, já é necessário fazer inventário ou só quando a pessoa perde os dois cabeças, né, da família lá, o pai e a mãe? Muito bom, a sua pergunta é muito interessante. O processo de inventário ele é obrigatório quando alguém morrer e tiver bens. Se você tem, não importa qualquer que seja o bem. Pobre não precisa fazer inventário. Se tem bem, precisa fazer o inventário. Se não tem nada, não tem... Se não tem bem nenhum, não precisa fazer inventário. Não inventa nada porque não tem nada para deixar para ninguém, né? Agora, se tiver uma casa, se tiver bens móveis também, não? Não só imóveis? É mais necessário o inventário quando você precisa de bens que existe titularidade. Então, um carro que tem um documento, um imóvel que tem um documento, uma conta bancária, aí sim precisa fazer o inventário. Aí, quando morre um membro da família, já tem que ser feito? Sim. Tá. Bom, vamos partir para cá, então. Pode colocar. Porque essa linha de sucessão é importante que a gente fale, né? Claudete, eu trago essa informação, essa ordem de sucessão, para demonstrar como é que funciona esta sucessão. O que é a sucessão? Quando uma pessoa morre, ela transfere para os seus herdeiros. E a lei diz quem são esses herdeiros. E são esses, nesta ordem. Primeiro vai para os descendentes juntamente com o cônjuge. Aí existe uma alternância de regras de acordo com o regime de bens existente no cônjuge, mas o pai morreu, tem uma casa.
vai ser dividida entre os filhos e a esposa que ele deixou, entre a própria mãe, é Exatamente. isso? Se não houver descendentes, filhos, netos, bisnetos, o patrimônio vai para os ascendentes conjuntamente com o cônjuge, ou seja, vai para os pais, para os avós, para os bisavós. Se não houver nem descendentes, nem ascendentes, vai para o cônjuge. O cônjuge recebe totalmente, integralmente a herança. A herança total vai para o cônjuge. Se não houver nem descendentes, nem ascendentes e nem cônjuges, aí sim os colaterais, que são aqueles parentes em linha lateral. E esse cônjuge tem que ser casado em cartório, tudo, ou pode ser uma mulher que viva com um homem há alguns anos, mas não se casou legalmente? Muito bem, sua pergunta também é interessante. Para esta regra, é somente no caso de casamento civil. Tá. Para o caso de união estável, há uma pequena alteração nesta regra, na qual o cônjuge, ele concorre não só com os ascendentes, como com o companheiro, na verdade, em caso de união estável, concorre com os ascendentes, descendentes e parentes também. Então há uma alteração nesta Mas vai ter que dividir com toda essa gente? Vai ter que dividir com todas as pessoas. Se não for casado no Isso civil, é uma grande discussão que existe na jurisprudência e na doutrina. Mas às vezes ajudou a construir aquilo, né? Exatamente. E tem que dividir com os parentes tudo? Exatamente. É um grande problema, é uma grande desigualdade. É por isso que tem essa fama de parente, né? Não gosto de parente, porque, ó, numa hora como essa, doutor, já dá pra ficar com um pouco de raiva. Tem uma pergunta, eu vou deixar aqui, vou sair e volto pra que você responda, tá? Claro. Olá, Claudete, parabéns pelo programa. Assisto sempre que posso, é ótimo, obrigada. Um grande abraço, Beth Sorocaba. Um beijo pra você, Beth. Gostaria de saber por que o inventário do meu sogro tá demorando tanto tempo. Demos a entrada em 2003, quando ele faleceu. Pagamos as taxas necessárias, mas até agora, 2003, gente, até agora, 2015, ainda não foi concluído. O advogado alega sempre algum problema. O que podemos fazer, doutor? Porque eu acho que já passou o prazo legal, até dado por lei. Gostaria de saber desse prazo. Eu já volto para essa resposta e outras sobre inventário. O que responder aqui para a Beth de Sorocaba, doutor? Muito bem, Claudete. Eu costumo dizer que processos de inventário, muitas vezes, duram mais do que a linha da vida de um ser humano. Isso é normal. Existe um sem número de fatores que pode levar um processo a demorar. Eu não sei exatamente no caso concreto dela o que gera essa motivação. O principal caso realmente é litígio entre os herdeiros. É briga entre os herdeiros. Boa tarde, Cláudio. Gostaria de saber sobre testamento, se é muito caro e como colocar assim uma casa em usufruto. É isso que fala? Isso, tá certo? mesmo, usufruto. É a Cibele de São Paulo, capital. Olha, o processo de inventário também é muito caro. Existem 4 grandes centros de custos no processo de inventário, que é os impostos, os emolumentos de cartório. O que é isso? Emolumentos de cartório, quando você faz extrajudicialmente, você paga as certidões, as escrituras. E mesmo no judicial você precisa de escrituras, então você gasta com taxas de cartório, despesas em geral e honorários do advogado. Depois de quanto tempo que a pessoa morreu que já tem que fazer o inventário? A pessoa tem um prazo de 60 dias para fazer. Nossa, e se não tiver dinheiro para pagar tudo isso? Pois é, esse é um grande Tem gente que deixa desafio. de fazer? Sim, a maioria. E tem prazo para que ele seja realizado? O prazo é de 60 dias. Não, então, para começar, mas e depois, existe um prazo Existe um limite? prazo legal que é impróprio de 12 meses, que nunca é cumprido. Pode ser extrapolado? Pode ser extrapolado. Tá certo, mas então é meio carinho, né? É muito caro. E o testamento também, assim, para registrar um testamento? Não, o testamento não é muito, mas deve ser bem planejado antes de elaborar um testamento. E ela perguntava sobre esse usufruto, o que fazer e o que é? O usufruto, uma propriedade imobiliária, ela se divide em 2 aspectos. A nua propriedade, que é a propriedade propriamente, e o usufruto, que é a possibilidade de você usar e fruir deste imóvel. Quer dizer, eu posso colocar, se eu entendi direito, o nome da minha casa, posso passar para o nome da minha filha, mas coloco lá, usufruto. Enquanto eu não morrer, eu tenho direito a ficar ali. Exatamente, você Porque destaca. também, ó, não pode confiar muito não, né? Já vai passando direto e põe pra fora. Não você, né, filha? Mas é só um exemplo aqui, já aconteceu, né, doutor? Sim. Você já vai passando e fala assim, ó, já passou, agora é meu, vai saindo, né? Então é melhor pôr em usufruto, não é, doutor? É possível. Tá bom. E é só isso. Aí vai lá, não é muito caro fazer isso. Isso daí, o testamento, você não passa o usufruto. O usufruto você vai fazer essa divisão no inventário ou numa doação. Tá.
E isso não é tão caro para fazer? É caro. É caro? É caro. Ai, É caro Jesus. porque tanto o inventário como a doação implica no pagamento do ITCMD, que é um imposto no valor alto. No estado de São Paulo, por exemplo, é 4% sobre o valor da transmissão. Aliás, todos os impostos são muito altos, né? Às vezes dá vontade de ficar com imposto, porque é mais alto até do que a gente gostaria. Eu tenho um apartamento de herança de minha mãe. Eu quero doar para uma de minhas filhas. Aí o advogado quer que a minha outra filha e marido assinem, sendo... que também estou dando um apartamento para essa casada. Eu acho um horror. O apartamento é meu, eu faço o que quiser. Eu adoro seu programa. Clau, 1000 beijos, Marli, tá certo isso? Olha, Marli, mais ou menos. Na verdade, você não dispõe de todo o seu patrimônio. Metade do seu patrimônio, obrigatoriamente, você tem que destinar aos seus herdeiros, aos seus filhos, em iguais proporções. Se você tiver 2 filhos, metade é para cada um. A outra metade, que é a parte disponível, aí sim você faz o que você quiser. Mas essa metade, obrigatoriamente, você tem que dispor aos seus herdeiros. Por isso, da assinatura da sua outra filha, ela tem que anuir, ela tem que consentir com este ato. Claudete, boa tarde. Eu me chamo Regiane e falo de Senador Canedo, Goiás. Meu avô teve 2 irmãos falecidos e não deixou herdeiros. O que ocorre é que são muitos herdeiros, primos, tios, né? A pergunta é, uma das herdeiras está morando gratuitamente num desses imóveis. É correto isso? Ela tem direito de morar sem pagar nada? Outra pergunta, alguns querem a venda do imóvel e outros não. O que pode ser feito num caso assim, de muitos herdeiros, onde uns concordam e outros discordam? Beijo, Regiane. Olha, Claudete, essa pergunta, ela é muito corriqueira, ela é muito comum, isso acontece o tempo todo. A pessoa, ela tem, o cônjuge teria o direito de usar o imóvel em que eles viviam antes do seu outro cônjuge morrer, mas um outro herdeiro não. Ele não tem este direito direto. Ele pode usar mediante pagamento da fração da correspondente à parte dos outros herdeiros a título de aluguel. Né? Mas ele tem que pagar um aluguel? Tem que pagar. Tá. E com relação à segunda pergunta, que era... Não, o que fazer quando uns concordam e outros não? Querem vender um imóvel, uma turma concorda e outra turma não, muito herdeiro. Muito bem, se você tem uma propriedade em condomínio, ou seja, vários proprietários, tudo que for feito neste imóvel, obrigatoriamente, haverá a decisão unânime de todos. Se não tiver a decisão unânime de todos para vender, para alugar, para usar, para fazer o que for, nada será feito. Então, nesse caso, quando há esse tipo de disputa, existe uma ação judicial chamada ação de dissolução de condomínio que você vai resolver esse problema, mas vai ter que ser um processo litigioso. Olha, o negócio é o seguinte, ainda tem vaga de entrevistas nesse programa para a próxima semana, Danusa? Ou para daqui a 15 dias, eu queria te convidar para voltar. Será sempre porque estão chegando tantos e-mails, eu não vou dar conta de responder tudo hoje, doutor. Aí a gente faz só um especial respondendo o público, pode ser? Pode ser, pode sim. Contar com você? Pode contar. Agora, a produção me lembra de avisar quando ele vai estar aqui para essas pessoas que mandaram e-mail. Vocês vão aguardar só um pouquinho, nem vou pedir para responder por e-mail, porque assim eu falo a pergunta de vocês. Se tiver, Danusa, semana que vem a gente já pode recolocar ou... Tá bom? Daqui a 15 dias? Daqui a 15 dias, fechado, doutor? Fechado, A gente encontra novamente o doutor daqui a 15 dias e a gente responde todas as perguntas. Chegaram muitas de inventário, não vai dar conta de responder, não. Aí vocês podem perguntar tudo, partilha, inventário, só vocês, tá? Doutor Danilo, muito obrigada pela participação. Eu quero deixar aqui o site, posso? É um site de utilidade pública, tá, Como Claudete? é que é, então? Me fala. É um site em que eu... oriento, através de textos, como funciona o direito de família. Ah, é tudo? Tem inventário lá também? Tem inventário. Então anote, você que está em casa, perguntou. Tá aqui, ó, danilomontemurro.com.br. Eu vou pedir pro doutor responder, porque eu tô com pena. Às vezes, né, o assunto é urgente. Vem cá, Thaís. Vem mostrar essa linda carinha aqui, vem cá. Ó, daqui pra cima não foi nada... Vem cá, pode entrar em cena. Onde você vai toda colorida assim? Tá bonita, né, Fê? Muito obrigada. Ah, tá aqui, ó. Daqui pra cima, lição de casa, doutor. Passo pra ele responder pra mim? Pode tá bom? deixar. Tudo bem? Tudo bem. Obrigada, doutor Danilo. Pode ficar. Um abraço, muito obrigada por foi ter um prazer. vindo. Fez boa viagem? Sim, graças a Deus. Que seja boa de regresso também, tá bom? Muito obrigado.